gente, começando mais um programa Empreender, e a minha presença hoje aqui, claro, um tanto quanto curioso, você certamente queria ver o Marcelo Jafé, mas ele está aqui comigo também, justamente porque é um programa especial. Nesse dia 21 de novembro é comemorado o aniversário do meu convidado titular do programa, Marcelo Jafé. Tudo bem, Jafé? Ô, Cláudio, tudo jóia, né? Tudo bem. Uma honra estar sentado aqui do outro lado da cadeira e a todos vocês de casa que nos acompanham. Primeiramente, parabéns, né, pelo seu aniversário hoje. Obrigado, né? Hoje ficando um pouquinho mais velho. Bom, aos homens a gente pode perguntar, 5.3. Está na casa dos 50, 53, está um jovem ainda, 53 né? anos. Jafé, que bacana. Bom, para a gente começar já assim esse programa, já relembrando a sua história, né, de empreendedor, de empresário, já fez tanta coisa na vida, né? A gente vai começar bem lá do fundo do baú mesmo, viu, Marcelo? Tem uma surpresa que a gente preparou para você aqui, vou pedir a nossa produção para colocar na tela para a gente relembrar um pouquinho. Lembra desse? Ai, vixe, Maria, essa daí você pegou longe, hein? Isso aí ainda meu pai morava em Brasília. Ah, você morou em Brasília? Eu morei em Brasília até os 5 anos. Quantos anos você tinha aí? Já? Essa aí já é no Araçá, com meu pai e minha avó Francisca, quando meu pai estava construindo uma casa no Araçá. Aí tinha uns 7 anos. Uns 7 anos. A anterior, por aí, uns 5, 6 anos, a anterior. A anterior, 5 anos, eu morava em Brasília. E você morou lá, morou fora pouco tempo, então? Pouco tempo. A nossa família toda é de Colatina. Então, meu pai morava em Colatina, minhas irmãs nasceram todas em Colatina. E nesse meio tempo, meu pai era mecânico e professor de acordeon. Olha que legal! Né? E aí ele foi tentar a sorte no comércio e ele acabou montando, ele já mexia com móveis, ele vendia móveis, ele fábrica de móveis com o irmão dele e tudo. Aí ele foi para Vila Velha, montou uma padaria em Vila Velha, lá num bairro chamado Soteco. E olha como as áreas, né? Os negócios são distintos, né? Aí eu nasci em Vila Velha. Então, quando eu nasci, meu pai estava passando por Vila Velha. Ficou com padaria ali por 1 ano e pouco, mais ou menos, 2 anos. Quando eu estava para completar 2 anos, ele montou uma indústria de pães, mas já em Brasília, porque Brasília estava começando, muita gente foi para Brasília. Sim, e aí meu pai mexeu com sapólio, uns negócios assim que era para lustrar as pedras. E, gente, eu tô falando tudo, coisa, né? De tudo. E aí ele montou essa indústria de panificação. Olha que legal. E aí... seria uma panificadora de hoje. Mas só que meu pai estava na fase, ele montou a padaria, mas ele estava na fase de indústria. Não tem quando você vai no supermercado e compra um pão de forma embalado? Sim. Então meu pai já vendia para o supermercado. Ele era fornecedor. Ele era fornecedor. Então você tinha pão de forma, rosquinha, era indústria, indústria de pães. Não, nessa época você não botava a mão na massa ainda. Não botava a mão na massa, só para comer o pão. Já foi, eu sei que assim, na sua história, né, para pagar a faculdade, você falou da história da venda dos camarões, né, teve a questão da Kombi, você vai contar essa história aqui ainda. Como é que foi isso, essa fase? Eu vou falar um pouquinho antes disso, porque você me trouxe ali uma foto da minha avó, e aquela senhora ali, quando eu estava com 11 anos mais ou menos, 10, 11 anos, a minha avó queria que eu já trabalhasse em alguma coisa. E para não ficar à toa, minha avó pedia que eu fosse em toda a construção pedir o saco de cimento. Vazio. Então eu ia, aquela avó ali, ó, tá aparecendo para vocês no vídeo, mãe do meu pai. E aí eu ia nas construções, pegava saco de cimento, minha avó abria o saco de cimento com um pano úmido, limpava o cimento, pegava trigo, fazia cola de trigo. Olha. E a gente fazia sacolas de papel. Porque na época, os verdureiros, as bancas de verdura, embalavam as verduras em sacola de papel. Mais resistente. Isso. Então eu fornecia sacola de papel para o vendedor de verdura que tinha, ali no Araçá, numa esquina, tinha o Bar Continental, onde a gente comprava picolé. Né? Então perto ali do homem que fazia peão, era perto dos Ferrari que tem ali, dos colegas Ferrari que tem ali no Araçá. E aí você fornecia esses sacos de papel. Fornecia o saco de papel. E aí foi onde eu comecei a juntar o dinheiro, onde eu tinha a poupancinha, tudo. E você falou do camarão, e quando eu completei 16 anos, meu pai gostava muito de pescar, foi passear em Conceição da Barra. Por que ele mudou? A gente passava verão em Guarapari. E aí roubaram uma caminhonete do meu pai.
E papai desgostou. Muito bravo, né? Desgostou de Guarapari. Aí ele passou um verão sem ir para a praia e depois no outro verão nós fomos a Guarapari. Como ele gostava muito de pescar, ele foi pescar no mar. E aí ele resolveu falar, não, já que eu vou pescar, eu vou comprar um barco para ir pescar. Então ele comprou um barco para pescar, enquanto que o barco que ele não estava pescando, o barco produzia. Foi aí que eu comecei a mexer com peixe e camarão. A vendedora estava aí mesmo, hein? E o primeiro freezer que eu comprei, é fato, um freezer vertical, daqueles de gaveta marrom, da Consul. Olha só. Foi com a poupança que eu fiz de sacola de cimento. Olha. Vendida. Foi daí que eu comecei o primeiro freezer comprado onde eu mexia com camarão e peixe. E daí pronto, a história... E daí pronto. Tá aí pra contar. Aí com 16 anos foi limpar peixe, vender peixe. Aí eu comecei a mexer com pescado. O negócio foi crescendo. Aí com 16 anos montamos uma fabriqueta de gelo lá em Conceição da Barra. Então eu fornecia gelo para os barcos de pesca, eu fornecia gelo para os vendedores ambulantes de coco, picolé, tudo na beira da praia. Abastecia os restaurantes aqui da região, que eu sei que você ia até para Grande Vitória levar. Aí quando eu fiz 18. Aí eu não podia, a gente só vendia aqui em Linhares. Era menor de idade. Era menor de idade ainda. Então nós tínhamos uma loja de roupa, que mamãe tinha e minha irmã tinha, que chamava-se Saint Germain. Nós chegamos a ser o representante Leves aqui de Linhares. Nossa, há muito tempo. E aí eu vendia o peixe dentro da loja de roupa. Como é que era possível isso? Era possível, porque era tudo embaladinho. Então até os 16 anos, 16, 17 anos, a gente só vendia aqui em Linhares. Com 17 para 18 anos eu já estava começando a dirigir, tirei carteira. Quando eu tirei carteira que eu fui alçar voos maiores, aí fui vender peixe em toda a orla aqui de Barra do Saí, Nova Almeida, Jacaraípe. E era o peixe que vinha de Conceição da Barra. Tudo de Conceição da Barra. Aí nós já tínhamos 2 barcos de pesca, já comprava peixe. Tinha a Kombi, que eu sei que tinha. Tinha a Kombi. Mas como é que funcionava o pescado? Eu levava final de semana roupa para Conceição da Barra, da loja. Nós vendíamos roupa na comunidade, na velha fichinha. Anotava ali, depois recebia. E as pessoas que compravam nossas roupas, a grande maioria era aquelas catadoras de camarão, que eu tinha que pagar para catar o camarão. Então eu levava a roupa e trazia camarão. Já batia no salário? Já batia no salário, então era tudo isso. E nessa época, com 18 anos, eu me aventurei a ir lá no Paraguai buscar mercadoria. Nossa, então eu vendia a roupa da loja, mas já vendia fita cassete, meia calça, aparelho de perfume, som. Aparelho de som. Era muambeiro mesmo. Era um verdadeiro empreendedor. Jafé, nesse período, bom, depois você foi para a faculdade, fez ciências contábeis, né? Eu não parei de estudar nesse período todo. Sempre trabalhando, sempre estudando. Eu passei, minhas escolas foram Poli 2, eu estudei no Araçá, no Poli 2. Escola pública aí. Escola pública, Bartolino Costa, depois fui para o estadual. E o último ano que eu fiz no Cristo Rei com o Guerino, quando ele estava... Terceiro ano ali, O terceiro ano, que era o terceiro ano cursinho na época. Era quase um preparatório para o vestibular. Para o vestibular. E aí eu fui fazer faculdade da FAC, que na época em Linhares... Eu passei no primeiro vestibular. A UFES tinha um vestibular seriado, que era na época, que tinha primeira etapa e segunda. Era verdade. Eu passei na primeira etapa e não passei na segunda. Na época eu tentei eletrônica, estava muito em auge por causa do computador, né? E por falta de conhecimento das coisas, se eu tivesse tentado uma civil ou uma mecânica, teria passado com facilidade. Aí não passei e acabei fazendo ciências contábeis, que foi eu sou da primeira turma de Ciências Contábeis de Linhares. Linhares só tinha faculdade de Pedagogia, na época, e abriu a faculdade de Ciências Contábeis. É a antiga FACIA? Não, eu sou da FAC. Da FAC, a anterior, a primeira. A primeira. Nossa, mãe. Eu me formei em 91. Eu sou da turma de 91. Nós fizemos 31 anos de formado. E como contador, você chegou a dar aulas, inclusive? Aí, nesse período que eu estava na faculdade, assim que eu terminei a faculdade, eu dei aula. Eu dei aula de matemática e ciências contábeis por 1 ano no Emílio Macedo Gomes e na Nossa Senhora de Fátima, ali no Aviso. E montei um escritório de contabilidade. Então, eu terminei a faculdade e montei um escritório de contabilidade com o meu contador, que é meu contador até hoje, que nós éramos colegas de faculdade, Bento Elias. Essa parceria continua. Essa parceria continua, Bento, Elias, e nós montamos.
Então, nesse meio tempo, eu estava com camarão, com loja e dando aula e escritório de contabilidade. Conseguia dormir, pelo menos? Eu dormi, até hoje eu durmo muito bem, né? Mas é muito interessante isso, Cláudio, porque, como diz outro, eu vou falar um pouquinho de mim, gente, porque hoje eu estou falando de mim, né? Dele, hoje pode. Ele pode. Mas, com 21 anos, eu tinha a loja de roupa da minha mãe, mas eu que cuidava. Eu tinha o camarão, eu dava aula em 2 escolas. Eu fazia a faculdade de administração de empresas, que eu me formei em ciências contábeis, fui fazer administração de empresa. A minha mãe queria ter uma fabriqueta de roupa, então nós costurávamos bermuda. Era eu que cortava o tecido, eu que overlocava, pregava. Pra isso, hein? Então a gente tinha uma pequena indústriazinha de bermudas e mais o camarão que eu fazia, mais o escritório de contabilidade que eu abri. Isso também, porque naquela época a gente não perdia muito tempo com celular, com outras coisas, não existia celular não, gente. Na minha época, eu ainda peguei o telefone discado, aquele que você ficava discando. Ligava quando era muito necessário. Muito necessário. Jafé, antes do intervalo, falar um pouquinho também. Claro, depois disso teve a questão também na venda de roupas dessa ponte, Linhares, São Paulo, você viajou muito para lá, né? Viajei muito, porque eu já estava desde os 18 anos já acostumado a ir no Paraguai. Já sabia o caminho. Já sabia o caminho. Então, com a loja de roupa e com o advento da Leves, que a gente já comercializava, eu fui ali para o Brás, Santa Efigênia, Barata Ribeiro, no Rio de Janeiro, comprar roupas, tudo. Calça então, Leves, meu amigo, naquela época, era então, pelo menos um meio salário tinha que deixar na loja. Tinha que deixar na loja. eu costumo falar isso muito, Cláudio, e você lembrou de uma coisa. O gostoso desse programa é que a gente vai lembrando dessas coisas. A ideia é essa, fazer um programa, você que está de casa, não está combinado. Ele vai perguntando, eu vou respondendo, e está de imprevisto. Para quem quer empreender, eu desde essa época da loja, ou seja, quando eu tinha 20 anos, 21 anos, eu dolarizei todas as minhas mercadorias. Como é que é isso? Explica aí que agora me interessa. Então agora, por isso que eu estou falando. Uma calça Leves, na minha época, em 1991, 92, 91, que a gente tinha a loja ainda, custava $40 de custo. Então, se você analisar hoje $1 a R$5... Seria com uns 200, 4 vezes 5 R$200 uma calça de custo. De custo. E hoje você vai numa loja Leves, você vai pagar perto de 300, R$350 numa calça Leves. Exato. Então, ela continua a mesma coisa. Para que eu fazia isso? Porque a gente já vivia uma época de muita inflação. Então, para você conseguir remarcar a sua mercadoria, para você acompanhar o seu custo, você tinha que dolarizar, arranjar alguma maneira. O dólar é uma boa referência, né? Porque tem um equilíbrio maior. O dólar é uma boa referência. Então, uma camisa gola polo, igual eu estou vestido aqui, na época era $20. Então, quanto que é $20 hoje? R$100. De custo, tá, gente? Que era uma preço. Então, se você for pegar uma camisa gola polo no mercado hoje, vai custar R$200, R$180, R$220. Desse valor aí. Quer dizer, não mudou muita coisa. O dólar tem essa estabilidade maior. Né? Com a posto de gasolina, daqui a pouco a gente entra em posto de gasolina, mas já. O litro de gasolina, 1 litro de óleo, uma garrafa de cerveja, ela tem o mesmo preço até hoje, na média. Em dólar? Não, até em real. Quando eu comecei com posto de gasolina, 1 litro de gasolina comprava 1 litro de óleo no supermercado. E comprava uma garrafa de cerveja. Eu já paguei no seu posto R$1,33 por 1 litro de gasolina. E você pode olhar que quando você pagou isso, a lata de óleo no supermercado era R$1,33 e uma garrafa de cerveja era R$1,33. É um real que desvalorizou, na verdade, né? Mas eu quero só a referência. Sim, eu entendi. Então mantém-se. Hoje uma lata de óleo no supermercado é 6 e pouco, a gasolina está 5,30 e uma garrafa de cerveja está R$6 por aí. Está dentro da média. Bacana. Foi bom você tocar no assunto combustíveis, Marcelo, porque eu sei que você começou com um posto lá na Bahia, né? Então, isso daí foi uma mudança que a gente fez. Com 22 anos, né, eu falei mais ou menos até os meus 21 anos. Com 22 anos, eu já estava com 5 anos de namoro já com Cláudia. Né? Sua esposa, Cláudia, minha esposa, mãe dos meus filhos, minha amada até hoje e para toda a eternidade. Um abraço para ela aí. Eu falo hoje tem festa porque é aniversário dele. Eu falo que é para toda a eternidade, né, meu bem? Então não adianta que ela não vai se livrar de mim, não. E
eu estava completando 22 anos, estava terminando a faculdade de administração de empresa, estava com camarão, aquela coisa toda, e um cunhado meu trabalhava no ramo de petróleo. Esse cunhado, infelizmente, nos deixou tem 2 meses e pouco, né? Ele acabou bem recente, morreu muito novo, ele teve um AVC. E esse cunhado mexia no ramo de petróleo. E uma empresa dele lá em Ilhéus, ele tinha um gerente, o gerente acabou tendo uns problemas e ele fechou. E ele ia reabrir a empresa. E aí ele disse para mim assim, Marcelo, você não quer ir lá cuidar dessa empresa para mim? Olha só. Só que, Cláudio, na época, eu já tinha, entre o camarão, entre a escola que eu dava aula, tudo, eu tinha, na época, uma média de 6, 7 salários. Então, eu era um pequeno empresário, mas estava bem. A Cláudia já estava trabalhando numa loja e já tinha o saláriozinho dela e a gente estava se programando para casar. Então, eu casei em setembro de 92. E aí ele falou, vai cuidar dessa empresa para mim. E aí nós falamos assim, poxa, estamos casados, novo, vamos aventurar? Bora, né? Vamos aventurar. Então nós fomos cuidar. E em dezembro de 92 eu mudei para Ilhéus para cuidar dessa empresa de petróleo. Só que eu botei uma condição para o meu cunhado. Falei, olha, eu vou, mas eu vou porque eu acho que o seu ramo dá mais dinheiro do que vender peixe. Você já viu que tinha... Eu só vou se for para eu aprender, para eu virar seu concorrente. E ele falou, pode ir tomar. Eu falei, vou tomar conta. Eu acho que ele não acreditou muito que você ia... Com 4 meses, não deu 4 meses, eu fui para Ilhéus em dezembro, 4 meses. Janeiro, fevereiro, em março, eu peguei o primeiro posto de gasolina em Ilhéus, lá no Distrito Industrial de Ilhéus. Quem for a Ilhéus, vai lá no Distrito Industrial, nas fábricas ali de chocolate. Posto Iguape, um postinho pequeno, eu arrendei porque eu não tinha condições de comprar. Então eu arrendei o primeiro posto em março de 93. Caramba! Já lá em Ilhéus. Fiquei trabalhando na empresa dele porque o salário, o posto não sustentava a gente. A Cláudia, que já estava casada, nós estávamos casados, a Cláudia foi para ser a secretária da empresa. Saiu da empresa e foi cuidar do posto. E você cuidava do negócio do seu cunhado? Eu cuidava dos dois. A Cláudia, coitada, chorava dia e noite porque a Cláudia tinha 21 anos. Uma menina ainda e, de certa forma, a minha ânsia, né, que eu sou acelerado, já enfiei ela no posto de gasolina, foi cuidar de posto de gasolina, lidar com caminhoneiro, sem saber e... Foi aprendendo na marra. Que bacana. E aí, gente, o resto da história a gente vai contar daqui a pouco, depois do intervalo, né, Jafé? Fazendo um retrospecto aqui da vida do Marcelo Jafé, esse empresário, cara de visão realmente, arrojado, né, contando um pouco da sua história, nesse dia que é o aniversário dele, né, nesse dia 21 de novembro. Um rápido intervalo, o nosso Empreender volta daqui a pouco. Voltamos com o Empreender especial hoje no aniversário do apresentador titular Marcelo Jafé. Eu estou aqui emprestado, né, justamente para bater esse papo com ele, fazer um retrospecto da vida dele como empresário, né, como empreendedor, como chefe de família também. Jafé, a gente falou um pouquinho sobre o posto de combustíveis, da parceria com a Cláudia, sua esposa, né, naquele início que foi um grande suporte para você, mas depois você teve que voltar para Linhares, né? Nós ficamos 3 anos em Ilhéus, né, concluindo. E é importante falar um pouquinho de Ilhéus pelo fato de como a Ilhéus me abraçou. Então, grande parte da minha vida, apesar de ter sido 3 anos, ela me abraçou muito, ela me deu crédito e tudo isso foi muito bom. Porque com 4 meses eu peguei o primeiro posto, 6 meses depois eu peguei o segundo posto, em 10 meses. E 1 ano eu estava no 3º posto de gasolina. Mas os 3 arrendados? Os 3 arrendados em Ilhéus. Cara, de coragem, corajoso mesmo. Quem conhece Ilhéus, Ilhéus você tem uma entrada por Itabuna, uma entrada por Olivença e uma entrada por Uruçuca. Eu tinha um posto na entrada de cada bairro. Estrategista também. Aí, ó, tá aparecendo foto aí. Pra Linhares, né? Essa é a volta para Linhares. Olha só. Então, o que aconteceu aí, ó? Essa imagem aí do posto quando eu estava ainda construindo lá atrás. Gente, isso é muito Tem antiga, muita essa coisa. foto. Essa é uma foto antiga. Depois a gente volta com ela ali. Então, em Ilhéus, eu fiquei 3 anos, cheguei a ter 3 postos de gasolina.
Tudo em pontos estratégicos, pelo Tudo em pontos estratégicos. E com essa pujança, eu cheguei a vender 50% do combustível de Ilhéus. Olha só. Em apenas 3 anos. Que é uma cidade grande, ali uma produção do cacau, por exemplo. Muito grande. Eu peguei o restinho do cacau ainda, quando a Ilhéus era muito forte. Né? Então, mas a saudade do pai, da mãe, da família, fez a gente voltar. E, mais uma vez, esse cunhado que me fez ir para Ilhéus, ele tinha o posto aqui em Linhares que chamava-se Saíra, e ele tinha vendido esse posto. E tinha dado errado um negócio, e ele falou, Marcelo, me compra esse posto. E eu já estava com vontade de voltar, e aí nós emendamos o bigode, como diz o outro, eu juntei tudo que eu já tinha feito em Ilhéus. Falou, vou para Linhares. Mais uma vez, aí minha mulher chorou para ir, porque não queria, e depois minha mulher chorou para voltar, porque ela já não queria voltar de Ilhéus mais. Vocês não tinham filhos ainda não? Não, ainda não. Mas a vida toda eu morava num depósito, eu morava em Ilhéus, era um quadradinho de madeira onde a gente morava, era um depósito. Bem apertadinho ali. Não, era um cômodo. Né? O básico do básico. E esses 3 anos em Ilhéus eu já tinha conseguido comprar um carrinho. Tá vendo? Antes eu tinha uma Fiat 147 picape que tinha que empurrar, porque nem arranque tinha. Então lá a gente conseguiu comprar um carrinho. E aí eu dei entrada naqueles apartamentos habitacionais, como Minha Casa Minha Vida de hoje. Né? Aqueles conjuntos, Minha Casa Minha Vida de hoje. E eu tinha recebido a chave. Olha. E na hora que eu recebi a chave, que a Cláudia falou assim, bom, agora nós temos aonde morar, né? Tinha que pagar ainda tudo. E aí nós nem entramos, porque nesse mesmo momento meu cunhado ofereceu aqui, e aí agora eu vou. Vendi tudo lá para comprar o posto de Linhares. Voltamos nós a morar dentro do depósito, com aquela obra que vocês já viram aí um pouquinho, né? Se a gente pegar aquela imagem, voltar aquela imagem que tem ali, ali tem uma pequena construção, tá vendo? Esse era o posto Saíra? Esse era o posto Saíra. Que é onde está o Ouro Negro hoje. Sim, mas aí, tá vendo? Já está na obra da loja de conveniência e da parte do escritório. Essa parte de trás da tela ali, que vocês estão vendo ali, meio que parece um buraco, uma porta nos fundos, ali é uma casa velha que já estava sendo reformada. Quando eu vim para Linhares de novo, ali era um depósito de óleo lubrificante. Eu tirei o lubrificante para eu dormir dentro. Não acredito que você foi dormir no depósito. Dentro do depósito. Agora o empreendedor tem que ter isso, né, Marcelo? Essa confiança de que as coisas vão melhorar, né? Porque... Cláudio, eu sou muito corajoso. Eu já percebi, né? Eu 3 postos em Ilhéus. Eu tinha um cunhado, infelizmente faleceu, ele falava assim, olha, se eu tivesse a coragem do Marcelo, eu assaltava logo 3 bancos no mesmo dia, na mesma rua, para não ter trabalho. Né? Então, sempre fui muito corajoso. Sempre contei muito com a sorte. Também sempre arrisquei demais. Então teve momentos da vida da gente que essa compra do posto de Linhares mesmo, eu não tinha o dinheiro todo, eu peguei emprestado. Foi na coragem. Eu peguei saca de café com meu sogro, eu peguei a caminhonete do meu pai, eu fiquei a pé. Eu era o dono do posto Saíra e não tinha carro para andar. Tinha o combustível, mas não tinha carro, gente. Não tinha carro. Nesse meio tempo ainda tinha o posto em Ilhéus e eu ia para Ilhéus de carona com as carretas que buscam chocolate de Ilhéus para atender a garoto na época. Que legal. Que essas carretas eram da Braga Transporte, que era parente até do Roberto Carlos. Olha, só lá de Cachoeira. Lá de Cachoeira. E eu ia para Ilhéus, olha como é que era a minha vida naquele tempo. Eu não tinha carro, para eu ganhar tempo, as carretas passavam aqui, eu fiz amizade, porque eu abastecia eles em Ilhéus. Então eles paravam aqui, eu entrava numa carreta, demorava 8, 9 horas para chegar em Ilhéus. Muito longe. Aí eu chegava em Ilhéus tipo 5, 6 horas da manhã, 7 horas, porque a gente rodava à noite. Eu ficava em Ilhéus um dia para cuidar dos negócios, enquanto a carreta ia carregar. Carregava, parava, me pegava no posto de novo. Eu aprendi a dirigir caminhão para ajudar os motoristas, porque muitas vezes o motorista me esperava para dar carona, então eu ganhava o tempo na estrada e rodava 12 horas de volta. Rapaz, é a persistência, é saber que vai dar certo, né? Então tinha. E depois disso acabou que a gente teve algumas passagens. Você fala de posto de gasolina. Outro dia eu fui contar, eu já passei por 17 postos de gasolina. Nossa. Entre compra e venda. Em Ilhéus nós falamos de 3. Mas eu tive o posto de Itacaré. Sim.
Em Itacaré eu arrendei um posto que para levar a gasolina, galera, para o posto, eu levava numa pampa com 2 tonéis. E uma cidade chamada Serra Grande não era asfaltada, a gente tinha que passar com um carro dentro de um riozinho, e quando subia a ladeira de Serra Grande, a pampa patinava. Quem sentava no capô do carro para pesar para o carro não patinar era a Cláudia. A sua esposa. Que está me acompanhando até hoje, que tem tudo. Então, e a gente levava. Então eu tive em Itacaré, eu tive em Timbuibão, posto Timbuibão. Lembro muito. Não é? Eu tive o posto Serral em Itamaraju. Você teve posto em São Mateus, aqui próximo também. Eu tive 2 postos em São Mateus. Então, isso daí a gente vai rodando. Foi rodando um bocado de lugar. Gente, que bacana, que história. Nesse meio tempo, depois a gente vai falar dos postos, né? A rede ampliou aqui em Linhares também. A rede ampliou. Você teve a locadora de veículos. Eu tive, antes da locadora de veículos, tudo a gente vai empreendendo. Eu tive locadora de filme. American Video, fita cassete, American Video aqui em Linhares. Então a gente queria já diversificar um pouquinho de posto. E acabei comprei American Video de um rapaz ali do Juparanã. Então nós tínhamos América Vídeo ali, depois eu abri uma no centro, onde meu pai tem uns pontos. As filiais foram pipocando. E abri uma no posto também, naquela construção do posto. Enfim. Você colocava a fita, meu amigo, e assistia o filme, se não voltasse, rebobinasse... tinha que rebobinar, né? Senão pagava multa. Eu tive locadora na época que o filme do Sylvester Stallone, Rocky Balboa, estava fazendo sucesso. O lançamento tinha que fazer fila para pegar, tinha que anotar o nome para conseguir alugar uma fita. Olha que história. E a locadora de carro depois? Aí bem depois a locadora de carro. E aí eu diversifiquei. Nessa época da locadora de carro, nós tivemos a Ouro Negro Rent a Car. Sim. Também tive um pouco antes ou um pouco depois, na mesma época, a Física ou Academia. Eu tinha feito o portal de internet Ouro Negro, Sim. Então eu tenho o prazer de dizer que nós somos um portal de internet, o primeiro de Linhares, o portal Ouro mesmo Negro, aqui, é o pioneiro. O portal de internet nosso era antes do G1. Nossa, mãe, é bem das antigas mesmo. É bem das antigas. Que bacana. E chegamos a ter, naquela época, 5.000 acessos de coisa. IPs diferentes, em Linhares. Era muita coisa, né? Para a época, dado também o número reduzido que a gente tinha de computadores. Era tudo via computador. Ô, Jafé, eu vejo assim também que a sua veia de empreendedor, você testa um negócio, mas se não deu certo também, você não tem apego nenhum em desfazer, né? Se for... Não, apego realmente não tem. Eu vou dizer para você que 2 coisas correm nas minhas veias. Desde a época do camarão, porque o camarão corre nas minhas veias. Tanto é que nesse meio tempo, nós não falamos ainda da Ala Pescado, que eu fui lá ter a Ala Pescados. Você é sócio ainda lá? Não, já saí também. Tá vendo? Não falamos da Venturim Engenharia com meu cunhado. Vamos falar agora, da construção civil. Construção civil e gasolina. Então o que corre na minha veia desde aquela época? Hoje eu sou o maior vendedor de gelo de Linhares, aí as pessoas falam, por quê? Porque a maior câmara fria de gelo de Linhares ainda é a nossa ali no posto. Ele tem um sócio lá no Ártico, lá, e fornece. Porque o gelo está desde a época do camarão. Você já sabe, né? Já tem um caminho. Essa veia passou por muitas coisas. Cresci muito com sociedade, Cláudio. Eu acho que vocês precisam... Muitas vezes sozinho a gente não faz. Não é sozinho. Desde a minha avózinha lá que me ajudou a fazer a sacola, que me deu um norte. Saco de cimento, Quando eu peguei o posto de gasolina, quando eu vendi o posto de gasolina de Ilhéus, eu já estava sócio com os meus gerentes. Bacana. Então você imagine, quando eu larguei Ilhéus para vir para Linhares, eu deixei meus 2 gerentes como sócio. Nós depois crescemos em Ilhéus, que eu montei mais 2 postos de gasolina lá, morando aqui. O bom diz que é interesse deles que a empresa cresça, naturalmente. Então, eu fui o primeiro posto de gasolina entre Ilhéus e Itabuna. Olha que legal. Né? Então, nós construímos alguns postos lá nesse meio tempo. Então, em Ilhéus eu tive 3, depois eu tive mais 2. Você tem um... Depois, então... carinho com a Bahia também, né? Porque tudo nasceu lá na Bahia em termos de posto. Então, com sociedade, a gente cresce. Tem que ter essa confiança também no parceiro. Só que sociedade, se você falar muitas vezes sociedade com as pessoas, sociedade não presta, sociedade não presta. Porque, na verdade, as pessoas pensam que sociedade é para toda a vida. Sociedade tem começo, meio e fim. Porque quando você cresce e amadurece no negócio,
Daqui a pouco é hora de separar, é hora de dividir. Aquele impulso inicial requer uma parceria com 1, 2, 3, 4, 5 sócios, mas chega um momento que aí... Sim, então... Cada um vai para um canto. E tem certos negócios que não dá para 2, não dá para 3, ele dá para 2 quando está começando, quando ele é pequenininho. Tem que saber a hora de entrar e de sair do negócio. Entrar e sair, e a gente sabe entrar e sair, então teve. Igual você falou aí da ala pescado. Né? Hoje a ala está só com o Helder. Helder, grande abraço, Helder Pedroni, né? Então, ô Jafé, na construção civil você teve essa sociedade com o seu cunhado, né, na Venturim. Gente, tem um monte de prédio construído aqui em Linhares que tem a mão ali de Marcelo também, né? O meu cunhado é engenheiro, ele é quem constrói os prédios, né? A Venturim Engenharia ainda está ativa aí, é dele. Você não é mais sócio? Não, eu nunca fui sócio da Venturim Engenharia Construtora. Eu sempre fui sócio dos empreendimentos que a Venturim fez. Das construções. Então, o Antônio Macena era nosso sócio também. Então, era eu, Antônio e Paulo. Nós três falamos, vamos fazer esse empreendimento? Então, nós éramos sócios no empreendimento. Entendi. Quem construía? O Paulo, que é o dono da Venturim Engenharia, que é a construtora. Tanto é que o Paulo ainda continua construindo. Vai entregar um prédio agora ali em frente a Xodó, pé do Baneste. Tem um outro ali na esquina, acho que do Tobogã. Na esquina do Tobogã ali, é um prédio ali do pessoal da Gilberte ali, né? Exato, na esquina ali. É o Paulo que está construindo. Então gerando ele emprego, continua movimentando a economia, né? Que bacana. Jafé, vamos aproveitar porque nosso tempo está curto. Com tanto sucesso, a vida já estabilizada, os filhos já, né, criados, teve a ideia de fazer a terceira faculdade, né? Psicologia, isso daí também, a terceira faculdade, né? Rapaz, buscou tempo. Com 45 anos eu queria estudar de novo. E isso foi muito engraçado. Eu estava indo para Vitória e saiu uma propaganda no rádio. Venha fazer faculdade, venha fazer faculdade novamente e tal. Existia um tal de vestibular seriado que eles falaram. Aí eu liguei para a faculdade para saber e falei, vou entrar nesse trem. Vou fazer esse negócio aí. Então, com 45 anos eu entrei na faculdade de psicologia. Me formei, essa foto aí eu com 50 anos, que eu me formei, né, 5 anos depois. No meio da faculdade eu ainda resolvi fazer uma pós-graduação em psicanálise. Então, junto com a faculdade eu já fiz uma pós em psicanálise. Antes eu já tinha feito alguns cursos de gestão de pessoas para a empresa, para essas coisas todas. Fiz sexologia, então eu sou sexólogo. Rapaz, joga nas 4 linhas mesmo. Né? Isso tudo. E saindo da faculdade, a veia empreendedora não deixou de fazer. Criamos a clínica Arvorecer. Arvorecer, que reúne vários especialistas. Hoje a clínica ainda funciona. A clínica nós mudamos agora ela ali para a Rua da Conceição, né, em cima do sindicato do Sintras, que é o Sindicato de Funcionários Rurais. E nós temos lá psicologia, psicopedagogo, nutrição, fonoaudióloga, e funciona e ainda estou ali. Né? Quando a pessoa precisar de um psicólogo, pode me procurar, que nós estamos ali, que nós estamos atuando ainda também como psicólogo. Contador, administrador, psicólogo, rapaz, o homem... Você já fez algum teste para saber se não tem hiperatividade? Porque não para esse homem. Com certeza tem, né? Depois que a gente estuda psicologia, né? Com certeza, se eu fosse hoje uma criança, seria diagnosticado no bom sentido, obviamente. Não, ia ser diagnosticado com esses... Com a hiperatividade. O TDAH. Jafé, agora... Marqueteiro, como é que foi essa ideia que você migrou para o mundo da tecnologia? E eu vi que você acompanhou desde o Portal Ouro Negro, né? Você já tinha esse carinho com a tecnologia e agora com o Cosmopay, né? O carinho com a tecnologia, Cláudio, eu vou dizer que ela está bem lá atrás quando eu tentei fazer faculdade de eletrônica. Olha só, deixa aquele... Né? Então, o carinho com a tecnologia. Como eu sou muito elétrico, vamos dizer, né? Então, não para, como eu sou muito hiperativo... Né? Eu adoro tecnologia, porém eu não a domino. É muito engraçado isso. Eu costumo dizer que um divisor de água foi uma palestra que eu fui, que o cara virou e falou assim, olha, o computador vai tomar conta do mundo. Isso eu estava em uma palestra. Há muito tempo? Muito tempo. Quando eu tive o meu primeiro PC, foi um 386, eu acho que vocês de casa não nem sabem o que é isso, que a gente comprou de consórcio. Tinha que fazer um consórcio para comprar um 386, 486, depois virou o Pentium 100. Né? Aí começou a melhorar. Então, aí começou o computador. Então eu, numa palestra, o cara virou e falou assim, olha,
vocês precisarão do computador. Sem computador não vai existir negócio, não vai existir comércio. Eu falei, puxa vida, como é que eu vou me virar nisso? Aí o cara virou e falou assim, e eu tenho duas soluções para vocês. Uma, eu tenho certeza, o computador é o futuro. Agora vocês têm duas soluções. Ou vocês aprendem, ou vocês pagam quem sabe. Você não quis aprender, então tem que pagar. Eu não quis aprender, tive que pagar para quem sabe. E aí eu fiquei muito na tecnologia. Entre os cursos que a gente faz, e não tenho vergonha nenhuma de falar, minha mulher mais mexendo um pouco nas redes sociais. Eu não sou tão ligado. Você vê que eu tô nas redes sociais, mas volta e meia eu dou uma sumida, tudo, né? Mas minha mulher mexendo nas redes sociais falou assim, Marcelo, tem um cara aqui que dá umas palestras legais. E aí eu gosto muito de aprender. É muito importante. Então eu assisto muita palestra, eu gosto muito de aprender, tudo, e comecei a olhar um pouquinho do cara. Esse cara foi o Wendel Carvalho, que é uma pessoa que tem umas mentorias. E aí ela falou assim, ó, eu vou num curso desse cara. Aí eu falei, vai, né? Mas eu não vou. E eu sou muito descrente, eu sou desconfiado para essas coisas. Eu falei, não, esse cara lá, não vou lá, tal. E por incrível que pareça, ela ganhou o curso, ela ficou seguindo o cara e fez um negócio lá e ganhou o curso lá do cara. Ela falou, ó, ganhei o curso. Eu falei, compra o meu desse trem aí que nós vamos lá ver. Vamos ver para ver o que dá. E aí esse cara me abriu o olho porque ou você está na tecnologia, nessa nova tecnologia, ou você está fora do mercado. E desde a época do portal, o marketing me abraçou muito. E eu descobri que tudo que eu fazia tinha um nome, é marketing. Exatamente. Então, eu falo isso para todo mundo que me acompanha, falo isso na CDL, falo isso na Dell. Todos nós comerciantes precisamos aprender marketing. E eu vou falar uma besteira aqui, né? Vou me dar o luxo de falar uma besteira, porque eu estou dentro da televisão e eu sei que aqui tem muitos formados em publicidade e propaganda, né? E tem a galera que é formada. Mas marketing é muito além do que só propaganda. Isso. Quando a gente fala assim, você tem que fazer marketing, então é para fazer propaganda? Não. Propaganda é uma ferramenta, né? Propaganda é uma ferramenta. Então, marketing é um conjunto. É você ter a notícia espontânea, é você conseguir gerar conteúdo, é você ter a propaganda, é você ter o feeling do negócio. Então, muitas vezes, a gente acaba fazendo coisas no nosso comércio que quando chegam os colegas, mesmo colegas de profissão, colegas concorrentes, falam assim, como é que você consegue vender? Porque quando o cara soma 1 mais 1, não dá 2. Então a gente aprende no marketing essas coisas todas. Então aí eu entrei de cabeça no marketing, porque eu falei, é aqui o caminho. E realmente o marketing foi o que me explodiu. Abre portas, né? Abriu muitas portas. Gente, que bacana esse papo aqui com o Marcelo Jafé, no aniversário dele, nesta terça-feira, dia 21. Jafé, o nosso tempo está terminando. Eu sei que há páginas da sua história que ficaram para trás, não deu para a gente, porque é muita coisa, né? Mas já deu assim para ter uma ideia, né, de como foi sua trajetória, questão do pescado, os postos de combustíveis, as suas sociedades e hoje o empresário de sucesso que você é. Quero desejar os parabéns aqui pelo seu aniversário e saber quais são os planos, os sonhos, o que você planeja para os próximos anos. Os sonhos e planos, deixar claro, né, a Cláudia sempre comigo, isso eu quero morrer do ladinho dela. Ih, dona Cláudia ganhou a noite aí. Né? Eu quero morrer do ladinho dela, então eu acho que isso é muito importante, porque a gente tem que falar de família. Sim. Então, família para mim é uma só, casamento para mim é um só. Aconteça o que acontecer na minha vida, você pode ter certeza, casamento vai ser um só e vai ser com a Cláudia. Companheira das horas difíceis, né? Lá do início e agora. Os filhos, hoje eu tenho uma filha de 22, um de 20, um de 15, então uma família formada. Então o maior sonho agora é encaminhar essa família. Como eu parei com aquele monte de sociedade para dar uma acalmada, desacelerar um pouquinho, né? Mas não consegui, certo? Então você vê que eu tinha 3 postos de gasolina e parei com os comércios todos. Eu dei uma freada. Te juro, eu estava me sentindo morrendo. Nossa, mãe. Porque
eu sou muito acelerado. Então, o que aconteceu? Eu engrenei na faculdade de novo, então a faculdade foi aquilo de eu não posso dar aquela desacelerada. Então eu fui para a faculdade, fui para uma coisa, terminei os sócios, e nesse último ano eu acabei comprando 2 postos de gasolina a mais em Linhares. Por quê? Porque eu quero já estar juntando um pouquinho do conforto, da tranquilidade, então não quero posto de gasolina fora. Negócios aparecem, gente, é aquilo que eu falo no meu programa, oportunidade é só você abrir os olhos. Oportunidade todo mundo tem. O grande problema é que a gente muitas vezes estamos com os olhos fechados para a oportunidade. Ou tem muito medo, né? Fica paralisado. Tem muito medo. Então, hoje negócios eu ainda tenho, não quero muitos mais, não quero fora de Linhares, acho Linhares maravilhosa. Linhares é o lugar que eu quero viver para todo sempre. Que bacana. Não quero sair daqui. Eu acho Linhares uma cidade fantástica. Eu sou conhecido em Linhares, isso me dá uma facilidade muito grande. Com uma ligação a gente resolve todos os problemas, portas, né? Abre portas. Então, vai passear, vai aqui, ali, acolá. Então, é mais ou menos só isso aí nessa levada e ficar nessa vida que está aqui. Poxa, que bacana esse papo aqui com o Marcelo Jafé, no aniversário dele, né? De 53 anos, hoje dia 21 de novembro. Jafé, só tem um desafio para você, de repente... a mais, né? A terceira, a quarta faculdade, talvez, de tecnologia da informação, né? Já que você não... Já pensei, tá no script. Não, mas eu vou fazer marketing. Dona Cláudia, acho que vai gostar disso. Não, mas eu vou fazer marketing. Muito eu sucesso. vou me especializar no marketing. Jafé, parabéns mais uma vez, obrigado, viu? Eu que agradeço, Cláudio, agradeço. Pela oportunidade. E agradeço assim, né, a vocês de casa que acompanham a gente, que acompanham Empreender. Nós estamos completando 3 anos de empreender, isso é uma honra. Passamos do programa número 100 e receber essa homenagem, esse carinho da TV Sim, esse reconhecimento é a coisa mais gratificante que a gente tem na vida. Tá jóia. Obrigado mais uma vez, gente. A gente se despede. Você acompanha também as reprises desse programa. Até a próxima edição, no comando de Marcelo Jafé.